Boa tarde, nação. Vamos para as informações do Flamengo. Se gostar do vídeo, deixe seu like e se inscreva-se no canal. Torcida determinada parte quer ouvir, né? Sim. Que é o que dá audiência, que é o que você fala. Audiência, clique, não comprar briga. Então o cara fala o que os caras querem ouvir. É isso, simples assim. Então, antes do Fla-Flu, eu falei aqui semana passada mais uma vez. Você não consigo chegar a esse favoritismo do Fluminense. Você falou da pontuação do Flamengo, né? O Flamengo ainda fez mais pontos que o Fluminense. O Flamengo perdeu 2 vezes Volta Redonda, perdeu o Botafogo, tem 4 derrotas um elenco melhor no campeonato. gente. Então, assim, por que esse favoritismo todo do Fluminense? Bem melhor. Isso não significa dizer que o Fluminense é ruim, ou que o dirigente não presta, nada disso. Só que eu não O comentário mudou depois do jogo. Exato, não tinha esse favoritismo. Evidente que não tinha. E o último jogo, o único jogo entre eles, antes do de sábado, não mostrou o Fluminense superior ao Flamengo. Pelo contrário, o Fluminense venceu o jogo, mas não jogou melhor. Teve um momento melhor no segundo tempo. O primeiro tempo foi todo do Flamengo. Quer dizer, era óbvio que poderia haver um outro enfrentamento, como foi no sábado. O Fluminense foi melhor em parte do jogo, no primeiro tempo. Depois o Flamengo conseguiu melhorar. O segundo, o Flamengo foi melhor. E a questão do banco, que dessa vez foi muito... que era uma deficiência, um erro que cometeu o técnico lá, o Vitor Pereira, em alguns momentos. Dessa vez ele foi muito bem. Ele planejou um segundo tempo para colocar os feras em campo e botou na hora certa. Aí vem um comentário daquele que quer pegar a Flamengo e fala assim, por que ele não botou de sair dos 4? Tá legal, imagina o Everton Ribeiro, quase 34 anos, se ele vai jogar com a força, a intensidade e a saúde do Cebolinha, do Matheus França, numa proposta de jogo do primeiro tempo que era outra, tentar dificultar o Fluminense ao máximo. Agora, claro, que falta muita coisa, o Flamengo tem saída de bola que tá ruim, muita ligação direta, muito chutão, tem um monte de coisa, mas ele montou uma estratégia que funcionou para esse jogo. E não mostrou medo, né, Mauro? Porque botar o Gabigol medo que ele não tem. no banco, num jogo desse... O cara pode chamar o Vitor Pereira de qualquer coisa, não gostar da sogra dele, pode falar o que quiser. Agora, o cara é peitudo. Ele pôs o Gabigol no banco. Ele tá pouco se lixando porque nós estamos falando aqui, que a torcida escreve na rede social. Isso é uma virtude, chama de burro. isso é excelente. Ele não, mas ó, é virtude, mas tem que ter muito culhão mesmo. Pra botar o Gabigol no banco numa final, se ele perde. Uma historinha. Ele tava ferrado. Eu mesmo ia ser um que ia falar, Gabigol no banco? Eu tava fazendo uma live aí, ia entrar a escalação, entrou a escalação, tudo, aí eu li a escalação. A escalação também não vazou, né, Mauro? Não vazou. E a galera não, né? enlouquecida, né? Pô, Gabigol no banco, que é isso? O Everton Ribeiro já sabia, agora também é o Gabigol e tal. Falei, galera, a gente não sabe o que é aqui. O Gabigol não treinou 3 dias, né? Ele pode não estar 100% fisicamente, pode ser a opção do técnico, pode ser as duas coisas. Vamos ver o que ele vai dizer, que só depois do jogo a gente vai saber. E vamos ver como vai se comportar o time. Eu imagino que seja assim, parecido com outro jogo. Beleza, aí acabei a minha live lá, o jogo ia começar, aí eu entrei em contato com uma pessoa lá de dentro, que não é o X9, e perguntei... Você não conhece o X9? Não sei quem é. Não sei, vem cá, me Você diz uma coisa. desconfia, né? Claro. Eu acho até que é mais de um. Daqui a pouco tem o sindicato dos X9 do Flamengo. Aí eu perguntei, vem cá, você sabe me dizer por que o técnico botou o Gabigol no banco? Se é opção tática ou se porventura o jogador não está bem fisicamente, ele não treinou todos os dias com os colegas, treinou separado, fazendo lá uma espécie de fortalecimento para evitar uma lesão muscular e tal. Ele falou, olha, não sei, ninguém sabe, e vou te falar uma coisa, esse cara, ele está andando para tudo que nós estamos falando aí, vocês estão falando aí, vocês na imprensa, torcida, ele vai, faz e dane-se. É isso aí. É isso aí, ele vai e faz. Essa é a conclusão de quem observa que, de alguma maneira, consegue ter algum acesso ali ao dia a dia. E foi o que ele fez. Ele botou o time que se dane. Por um lado é bom, mas tem algum lado negativo nesse aspecto? Eu acho bom porque, olha, vou lembrar uma história antiga. Em 2003, o Flamengo fez a final da Copa do Brasil com o Cruzeiro. E o Cruzeiro era o time do Luxemburgo, campeão da Tríplice Coroa, né? O estadual, mineiro e o brasileiro. Estadual, Copa do Brasil e brasileiro. E era a final da Copa do Brasil, o Cruzeiro do Alex, fez um gol de letra no Maracanã. Era um time muito melhor que o do Flamengo. O Nelson Batista era o técnico do Flamengo. Ele montou o Flamengo com 3 zagueiros no jogo de ida. Um jogo dificílimo, o Cruzeiro melhor que o Flamengo. E o Flamengo empatou com o gol do Fernando Baiano no final. No último lance do jogo, ele praticamente empatou e ficou vivo para o jogo de volta. Fernando Baiano, que sempre marca a presença dos Operários, hein? Que tinha a música Fernando Baiano, balança o coração da gente, né? Que era o samba do Salgueiro. A torcida cantava isso. E ele fez um gol no final, um gol até de raça ali, brigou e tal, empatou o jogo, o Maracanã veio abaixo, o Flamengo não perdeu, porque assim, o propósito era ficar vivo para o segundo jogo, que a tendência era o Cruzeiro meter uma chapuletada no Flamengo. 3 zagueiros e tal. Nossa, teve uma parte da imprensa do Rio, caiu de porrada no Nelsinho Batista. 3 zagueiros, até hoje essa conversa, covardia, o Flamengo não pode jogar assim. O Flamengo era pior, porra, ia jogar como? Ele se fortaleceu, se defendeu bem ali, jogo de volta, ele colocou a linha de 4, ele cedeu a pressão, na minha opinião, ele cedeu a pressão, porque não tinha que mudar. Aí, em cima do Atilson, aí Atilson jogando não como ala, mas jogando como lateral, em cima do Atilson, bola invertida, rapidamente o Cruzeiro fez 2-3-0, terminou 3-1, e o Cruzeiro foi campeão.
Eu sempre lembro dessa história porque assim, foi nítido que um técnico aqui de São Paulo, não tinha uma trajetória do futebol do Rio, estava lidando ali num ambiente para ele novo, há pouco tempo, a imprensa são outras pessoas, não era essa época tão globalizada como de hoje, né? Isso foi há 20 anos, exatamente há 20 anos vai fazer, e ele trocou o time. Eu tenho para mim, talvez ele até diga o contrário, que ele trocou pela pressão. Encheram tanto o saco do cara que ele falou, mudou. Mas encheram o saco. Foi só que a semana inteira falando disso. E o resultado tinha sido bom. O Flamengo escapou de uma derrota para o Cruzeiro, que era muito melhor. Em pouco tempo o Cruzeiro resolveu o jogo. Então eu acho bom que o técnico não dê ouvido. Uma coisa é o técnico selecionar quem ele ouve. Por exemplo, eu vou ouvir essa pessoa, pode ser um jornalista, pode ser um torcedor, pode ser o cara, o porteiro do prédio. Se for uma pessoa ponderada, que fala, olha, eu acho que você acertou aqui, eu acho que ali foi legal. Agora tem gente que o tempo todo... O Flamengo venceu apesar do Vitor Pereira. O Flamengo venceu, mas o Vitor Pereira errou aqui e ali. Quer dizer, o cara fica sempre com má vontade. Mas para ouvir esse tipo de comentário, eu, se eu fosse o técnico, não ouviria, porque não é ponderado. É uma coisa sistemática contra a pessoa, contra o profissional, contra o trabalho dele. Então, eu acho melhor que o cara não ouça e procure ouvir pessoas que possam acrescentar. Ele, vem cá, isso aqui foi mal, isso aqui é ruim. Porque, realmente, cara, é uma loucura que se faz. Eu vi uma chamada, um site de rubro-negros lá, no Twitter, apareceu uma chamada, um título, um texto de um torcedor, que eu não li, porque, pelo amor de Deus, meu tempo vale ouro, não perco meu tempo. Mas o título era alguma coisa assim, esse é o pior Flamengo que eu vi na história. Esse cara não viu o Flamengo perder de goleada para o Paraná Clube, tomar de 5 do Vasco na Páscoa, o Eurico Miranda rir da cara do Flamengo, não viu o Flamengo perder do América do México, do Cabanhas. Pro Santo André. O Santo André final. Deve ter, nasceu em 2019, rapaz, pelo menos para o futebol. Quer dizer, olha só o nível de loucura. O cara dizer que esse é o pior Flamengo que ele viu. Então ele nunca viu o Flamengo, ele viu semana passada. Quando você fala assim, que o Vitor Pereira não tá nem aí, mas é o seguinte, também tem um negócio assim, ó. Você não tá... Eu tava vendo City e Liverpool. Aí eu gosto de ver a cavalaria que o Guardiola bota. Variando a maioria dos prognósticos, a gente vai ver essa história. Foi muito bacana essa partida. Do lado tricolor, Marcelo foi relacionado pela primeira vez, enquanto no rubro-negro, Gabigol não começou como titular. É sempre um sofrimento ficar fora. Durante a outra semana eu fiz alguns trabalhos específicos na academia, porque eu tive uma lesão. Tive uma conversa com o Vitor, onde a gente esclareceu um assunto que a gente tinha que esclarecer, que era sobre minha posição. Ano passado pude ajudar o time bastante numa posição diferente da minha, entre aspas ali, né? Então, e esse ano eu pedi para ele, a partir desse momento, para que eu possa voltar à minha posição de origem. Logo no início, Gerson tocou errado e John Arias teve a chance de abrir o placar, mas parou em Santos e no rebote chutou para fora. Após bate e rebate na grande área, foi a vez de Pedro ter a oportunidade de tirar o 0 do placar, mas Fábio defendeu em 2 tempos. Ayrton Lucas lançou o Matheus França e o garoto foi travado por Alexander na hora H. O Fla continuou criando e deu resultado logo aos 5 minutos, numa boa troca de passes. De Matheus França para Pedro, de Pedro para Everton Cebolinha, que achou Ayrton Lucas livre na área. É do Flamengo! Aos 22, invadiu a área do Fluminense em velocidade e tocou para Pedro ampliar. Pedro bateu e fez! Muito feliz, né, pela minha atuação e de toda a equipe, não só ofensiva, mas defensivo também. A gente fez um jogo muito bom. A gente sabia que era um jogo muito difícil quando se trata de final, mas a gente sabe da nossa capacidade. Acho que em algum momento a gente acabou no jogo e isso foi fatal. A situação ficou ainda pior para o tricolor 2 minutos depois, quando Samuel Xavier foi expulso após entrada em Ayrton Lucas. A gente já recebeu inúmeras mensagens aqui que não teve nenhuma deslealdade do Samuel. Em nenhum momento sequer ele percebe a chegada do Ayrton Lucas e é um contato que é um pisão, de fato, mas é um pisão que não caracteriza minimamente um lance para expulsão. No máximo, uma advertência para cartão amarelo. Fernando Diniz também acabou indo para o vestiário mais cedo por reclamação.
Antes, os jogadores do Fluminense já haviam pedido a expulsão de Léo Pereira, depois desse carrinho em cima de Arias. Não quero também aqui ficar, não somos isso, infelizmente faz parte do futebol, tipo de situações, mas a gente acredita que naquele momento poderia ter sido o expulso o Léo Pereira, né? Porque era o último homem. Com um a mais, o Flamengo foi para cima. Davi Luiz tentou de cabeça, mas Fábio espalmou. E no último lance de perigo do confronto, também por cima, Nino testou, mas Santos encaixou. Com o resultado, o Flamengo pode perder por até um gol de diferença no próximo domingo, que se sagra campeão carioca. Mas antes disso, tem estreia na Libertadores para as duas equipes. O rubro-negro vai ao Equador enfrentar o Alcas na altitude, enquanto o Fluminense viaja ao Peru para pegar o Sporting Cristal. Nós não preparamos só os 11 para jogar este jogo, nós preparamos 23, 24 jogadores. Num calendário destes, para mim, não há outra. Para jogar com intensidade, para pressionar alto, para querer um jogo com dinâmica, tem que ser assim. Não podemos jogar sempre com os mesmos. Vai, ser Flamengo é muito bom. A maior reclamação do Fluminense é a não expulsão do Léo Pereira. A gente tem um lance aí, vamos mostrar, inclusive, para que você comente. Você expulsaria o Léo ou o amarelo ficou de bom tamanho? Eu expulsaria o Léo, Loirão, mesmo se fosse no meio de campo. Uma entrada por trás do jogador, sem possibilidade nenhuma de tocar na bola, eu já teria expulsado. E é uma chance clara e manifesta de gol. E aí, dentro da situação da jogada, que você acabou de falar de possibilidade clara de gol, eu teria dado o cartão vermelho. Aí o Diniz e o Samuel Xavier também foi expulso, bem expulso, né? Merecidamente. O Diniz também perdeu o controle emocional do jogo ali, da situação do lance, acabou sendo expulso. Eu também, o cartão vermelho para o Xavier, na minha opinião, também foi correto. Muito bem, agora vem comigo. Você... Fora. Felipe Luiz, começa no banco. Arão, fora. Gerson, só um. E não é aquele Gerson. Não é aquele Gerson. Quarteto, fora. Então, se só tem um jogador começando a final daquele time de 2019, então é bom para começar a parar, não, porque agora tem que voltar o Jesus para dar certo. Não, o time é outro, o papo é outro, o clube é outro. Agora, sobre o Vitor Pereira, eu acho que é interessante, a gente falava aqui na semana passada que a ideia dele era ser diferente. E foi. Ele começa a mudar. Ele repete o que ele fez no Corinthians no confronto contra o Diniz. Ele sabe, assim deu certo, naquele primeiro tempo do Fla-Flu deu certo, eu vou repetir isso de novo. Só que ele começa a mudar um Flamengo. Ele está muito claro que os melhores momentos dele é o Flamengo sem a bola. Os melhores momentos não. Aí eu te pergunto, mas será que ele vai... Mas será que ele vai fazer isso, Pedro, para o resto do ano? Ou ele vai jogar pontualmente? Por exemplo, agora no jogo da Libertadores é o time... Isso para mim só comprova que quem contratou não tinha a menor ideia do que queria. Não, porque o Dorival foi campeão da Copa do Brasil, da Libertadores, mas o time precisa melhorar com a bola, pode render mais, tem muito talento. Aí eu estou contratando um cara que a premissa dele é não necessariamente ter a bola. E ele falou então, que assim, é físico, não vai me convencer que quem contratou sabia o que estava fazendo. Agora estão lá, orando, como diria o William Bigode lá naquela história, agora é orar, né? Agora estão lá orando para dar certo. Então, um dedo cruzado, porque agora o estadual virou Copa do Mundo, mas assim, só comprova que não tem a menor ideia do que está acontecendo. O Vitor tem uma coragem, ele pode ter tudo. O que não lhe falta é coragem. Ele não ouve a torcida, ele não ouve a imprensa. Mais avançado nesse momento. Ele vai na convicção dele. Você que não está 100%, não vai entregar a intensidade que eu quero para abafar, sufocar e tentar tirar o conforto de início. Então você está fora. Quantos jogadores, torcedores ou quantos de nós falariam, uma final, vou começar com o Gabriel no banco. Então, assim, coragem ele teve. E talvez continue no banco, hein? Decisão. Eu acho que até pro jogo de quarta ele joga, pro jogo do fim de semana, eu não sei. Mas eu acho que assim, sei não, hein? O Bruno tá voltando, eu acho que ele vai girar. Tá muito claro que ele vai girar. Ele vai se adaptar ao que tem do outro lado do campo. Só que o Flamengo se acostumou a ele ditar o que é o jogo. Ele agora vai começar a se adaptar. É uma mudança. E aí é um Flamengo que topa barrar o Everton. Então, mas se adaptar a isso. Mas se adaptar a isso, se adaptar a entender que os quatro... Gabriel pediu, hoje, Gabriel quer ser centroavante, ele chegou e falou que quer disputar com o Pedro. Nós falamos daqui a pouco a gente vai ver ele falando isso. Mas nós falamos aqui isso que o Pedro está falando. Nós falamos semana passada em relação ao Vitor Pereira. Será que ele vai jogar de acordo com o adversário ou ele vai jogar estilo Flamengo? Porque esse estilo aí pode ser pontual com o time do Diniz.
eu vou marcar o time do Diniz porque eu tenho um time mais técnico, um time que fisicamente não é tão bom, então eu vou fazer as minhas alterações, colocar um time muito mais físico e de uma intensidade maior em termos de marcação, que o time do Flamengo correu no primeiro tempo atrás da equipe do Fluminense. No segundo tempo, com 5 minutos, um gol desse com o Ayrton Lucas, que, de novo, nós pontuávamos que no período Vitor Pereira é o melhor jogador da equipe do Flamengo, assistência e gol e tal. Quando faz um gol, num jogo como esse, você muda toda a dinâmica. Você muda a cabeça do jogador, você muda a cabeça do treinador. E o Vitor, nesse aspecto, eu acho que ele entendeu como é jogar contra o Fernando Diniz. Agora, nós não sabemos. E aí, ele também já enfrentou o ano passado. Aliás, eu posso ser o advogado do Diniz, né? Aqui, né? O torcedor São Paulino ali mostrou um certo ressentimento com ele, porque perdeu aquele brasileiro que ele tinha 7 pontos na frente. Vou lembrar primeiro. O Diniz fez muita coisa boa no São Paulo. O time de São Paulo era um time meia boca. Como faz o Fluminense. E então o mérito era surpreendente o São Paulo ser líder daquele campeonato. O São Paulo não tinha time para ser campeão. O São Paulo tinha mandado o Breno, aquele garoto, o atacante, embora. Ele resgatou e transformou o cara em artilheiro, levou o São Paulo à semifinal da Copa do Brasil. E vendeu o jogador depois, né? Deu dinheiro, um dinheirão que foi vendido muito por mérito do Diniz. Então o Diniz trabalhou, melhorou alguns jogadores. O Igor Gomes com ele jogou, outros garotos jovens ali pintaram bem. O Luciano com ele jogava bem, era artilheiro, fazia gol. Depois do Diniz, o Luciano caiu, nunca mais é mais o mesmo. Então ele fez muita coisa boa ali, tal, no time do São Paulo, dentro e fora de campo. Perdeu o título que, digamos assim, da forma que foi, acabou, né? Ele criou muita expectativa e perdeu. Mas o trabalho dele no São Paulo, de uma forma geral, eu reputo como bom. Sim. Mas, assim, quem achou que agora ele foi campeão porque ganhou a Taça Guanabara, eu não tô nesse time. Sim. Vai estar no currículo dele, ganhou a Taça Guanabara, pra mim não conta. Se ele ganhou o Carioca. Se ele perder o Carioca, ele vai continuar, pra mim, em jejum de títulos. E aí tem que ter essa cobrança, e acho que ele também tem isso. Só que também perder pro Flamengo, uma decisão, não é o fim do mundo, porque o Flamengo é superior. Tecnicamente, o time é mais forte. Então não é, se perder agora... Mas na sexta-feira aqui a gente colocou o Fluminense como favorito e no cara a cara prevaleceu o Fluminense. Não, o Fluminense hoje dá pra encarar. O Fluminense ganhou. Ele pegou o Flamengo no momento que o Flamengo não tá tão... Mas sexta-feira, quando nós fizemos o cara a cara, não era esse time que jogou, hein? Não era esse time que jogou, não. A gente colocou... E era natural. Deu 8-3 pro Fluminense? E era Lucas, Pedro... Tinha, exatamente. Fabrício Bruno. E Fabrício Bruno. Exatamente. E era natural, né? E o Ayrton, né? Porque talvez fosse o Mateuzinho. Ayrton Lucas bem. O dinizismo é ame ou odeie, né? Tem gente que fica torcendo pro Diniz pra dar certo. Poxa, que legal, um técnico diferente no Brasil, o cara que tenta manter a posse de bola, fazer um jogo mais vistoso, lá o Guardiola brasileiro, sei lá o quê. Mas tem gente que fica torcendo pra ele perder, fica secando pra provar que... Tem gente que fica torcendo pra ter razão. Não gosto da figura dele, às vezes ele foi expulso, né? Então, se o Fluminense for campeão, né? Na foto do título, não sei lá se ele vai aparecer, né? Porque ele tá fora da final. Aí volta a questão do descontrole, que chega em jogos importantes, momentos cruciais. Ele que é psicólogo de formação, mas ele sai da caixinha, sai ali das pedras estribeiras. É um ponto importante de sábado. Então, e ajuda a complicar o time, né? O Fluminense que é um time que vinha acertadinho ali e tal, né? Na hora que perde o jogador, o Fernando Diniz chuta o balde, né? Agora, me diz uma coisa, não chutou o balde e parece que a conversa foi amigável.